organizar e profissionalizar a segurança no Brasil, porque o crime já se organizou e se profissionalizou há muito tempo. Firme, honesto, competente, Fernando Henrique, presidente. Pra botar ordem no país da segurança, acabar com a violência, restaurar a confiança e tranquilizar a gente. Não é com conversa que os problemas de segurança no Brasil serão resolvidos. É com mão firme e com mais verbas, com medidas concretas. Não dá para falar no combate à violência sem dar meios à Polícia Federal e às polícias estaduais para combater o crime. Primeiro de tudo, faltam policiais. A Polícia Federal trabalha com 6 mil homens, quando deveria ter 20 mil. Os policiais trabalham sem equipamento, não têm treinamento adequado, não têm salários dignos. Sem aparelhar a polícia, sem dar verba e treinamento, não há política de segurança que funcione. Cooperação entre a polícia e as Forças Armadas. Em algumas cidades, a população anda tão alarmada que pede a intervenção das Forças Armadas para combater o crime organizado. Não é função das Forças Armadas policiar as ruas. Elas têm que cuidar das fronteiras, da segurança do país. Mas a Constituição permite que as Forças Armadas sejam acionadas em situações excepcionais para garantir a segurança da população. E se for preciso, não hesitarei em fazer isso. Programa Nacional contra a Violência e a Impunidade. A impunidade é uma das coisas mais chocantes no Brasil de hoje. Você fica vendo notícias de crimes no jornal, na TV, no rádio e depois não vê acontecer nada. Ninguém é punido. Não é possível isso. Eu vou criar um programa contra a violência e a impunidade. Esse programa vai ser criado pelo governo federal e conduzido em colaboração com os governos estaduais e com a sociedade civil. Um programa permanente que cuide para que quem cometa crime, seja rico ou pobre, vá para a cadeia. Justiça rápida e eficaz para todos. Não adianta prender se a justiça não funciona. E a justiça brasileira não anda. Para andar, ela precisa de meios e de regras modernas. Faltam 10 mil juízes e promotores no país. O Código Penal do Brasil é de 1941. A falta de juízes e de promotores e as regras antiquadas tornam a nossa justiça lenta. E isso favorece os criminosos ricos e o crime organizado. É preciso aparelhar e ampliar a justiça, com a reforma do Código Penal e a criação do juizado de pequenas causas criminais. Só assim os culpados irão para a cadeia e o inocente não ficará nela um segundo. Reformar e ampliar os presídios. Nossos presídios superlotados funcionam não como um lugar de recuperação das pessoas para a sociedade, mas como uma verdadeira universidade do crime. Quase metade dos presos cumpre pena irregularmente e, ao mesmo tempo, 300 mil mandados de prisão deixam de ser cumpridos por falta de vagas nos presídios. Então é preciso reformar prisões, construir novos presídios, criar, por exemplo, penitenciárias federais para quem é condenado pela Justiça Federal. Prisão tem que ser um lugar de trabalho e de recuperação e não um centro de formação de criminosos, sustentado pelo dinheiro do imposto que você paga. Combate ao crime organizado. É preciso também um trabalho conjunto com os estados na repressão ao crime organizado, ao narcotráfico e à sonegação. Para coordenar as ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, das Secretarias Estaduais de Segurança, das Guardas Municipais, vamos criar a Secretaria Nacional de Segurança Pública e implantar um programa de integração de informações criminais, possibilitando que todos os órgãos de segurança tenham informações por computador sobre o que está acontecendo em todo o país. Segurança é prioridade. Segurança é uma das minhas 5 metas. Vou usar todos os meios possíveis para garantir segurança ao povo brasileiro. Utilizando desde a Receita Federal para rastrear o dinheiro sujo do narcotráfico e da corrupção, até os bens e o dinheiro apreendido com corruptos e contrabandistas. Segurança é prioridade. Vamos soltar o povo que está preso em casa e prender os criminosos que vivem soltos em nossas ruas. Alô, povo do sertão, vem a irrigação, estrada no centro-oeste para escoar o grão.
baixar o juro e a TR, pra ajudar a agricultura, desenvolver meu Nordeste, garantir no Sul fartura. Alô Rio e São Paulo, vem aí mais segurança, creche pra mãe que trabalha, mais futuro pra criança. Vai ter carteira assinada, vai ter salário decente, usina, ponte e estrada, mas primeiro vem a gente. Fernando Henrique tem programa de governo para dar segurança ao Brasil. Equipar e treinar a Polícia dos Estados e a Polícia Federal. Reformar e ampliar os presídios. Aumentar o efetivo da Polícia Federal. Aumentar em pelo menos 50% o número de juízes no Brasil. Lançamento do Programa Permanente de Ação contra a Violência e Impunidade. Cooperação entre a polícia e as Forças Armadas. Combate sem trégua à sonegação, contrabando e corrupção. Segurança, compromisso de Fernando Henrique. O povo não pode aparecer no horário eleitoral, mas pode manifestar o seu apoio a Fernando Henrique através de carta para a Rua do Carpina 109, Cidade Jardim, São Paulo, capital, 7056-01020, ou mandando uma foto, ou ainda através de fax para 011-212-5545. Escreva, mande suas ideias, suas sugestões, mande uma foto, faça um fax. Dê a mão a Fernando Henrique, a mão que está unindo o Brasil. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente fazer desse Brasil um lugar decente. Porque a coisa aqui tá brava, a coisa aqui tá feia. Eu quero o povo pela rua e o malandro na cadeia. Seja malandro rico, seja malandro pobre, malandro é malandro, não tem plebeu nem nobre. Eu quero um presidente preparado de cabeça, que saiba o que fazer, que bata a mão na mesa e diga faça, diga, prenda, que diga não, e que me entenda. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer do Brasil um lugar decente. Se você quer contribuir com a campanha de Fernando Henrique Presidente, ligue para 011-232-9100, das 7 às 23 horas, inclusive domingos e feriados. Repetindo, 011-232-9100, das 7 às 23 horas, inclusive domingos e feriados. Começa agora o programa do Amin. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria de avaliar junto com você o debate de ontem. O debate de ontem permitiu que você recuperasse o seu título de eleitor e nós todos recuperássemos a eleição. Estavam dizendo que o seu título de eleitor era desnecessário, que a eleição já estava decidida, que a tal bipolarização já tinha indicado praticamente o resultado da eleição. Nada disso. O debate de ontem acabou com o voto do amém e acabou com o voto do medo. Sobre o voto do medo eu vou falar numa outra ocasião. Hoje eu quero comemorar com você a sua responsabilidade. Você tem o seu título na mão. Ele não foi levado pelas pesquisas. O debate devolveu o título para a sua mão. E agora você vai poder escolher com o coração e com a cabeça. Você vai poder comparar. O debate permite isso. Que você compare lá no fundo dos olhos do candidato se o que ele diz é o que ele pensa. Se o que ele promete é aquilo que ele fez quando teve a oportunidade de fazer. Se o que ele diz que vai fazer, ele sabe fazer. Se já fez alguma vez. Tudo isso você ganhou. Nós ganhamos. Porque as nossas propostas, baseadas naquilo que nós já fizemos, em matéria de desenvolvimento da agricultura, de habitação popular, de apoio à pequena e à média empresa para gerar emprego, de apoio à saúde, que neste debate ficou demonstrado, está sendo maltratada por este governo. O que nós já fizemos e queremos fazer pela educação, para que o Brasil saia dessa situação vergonhosa no cenário mundial, tudo isto voltou a ter uma chance. A chance do seu voto consciente, a chance da nossa participação, do nosso ideal, da nossa experiência. Isto eu quero comemorar com você. Nós ficamos mais responsáveis e ficamos também com mais poder.
depois deste debate. E vai haver mais debate. Até quem não queria ir já foi a este. Nos outros, todos iremos e você vai ganhar. A nossa eleição ganhou. O Brasil vai ganhar com aquilo que você vai escrever, com fé, no dia 3 de outubro. É a nossa vitória. A vitória do nosso ideal, a vitória da nossa capacidade. Tudo isto nós conquistamos e tudo isso vai vencer. De onde eu vim, só deixei amigos. De onde eu vim, o povo quer que eu volte. De onde eu vim, a terra tá plantada, casa construída, tem escola, tem comida. De onde eu vim, a gente tem futuro. De onde eu vim, não há o que temer. De onde eu vim, é grande a esperança, homens e crianças têm mais vida pra viver. Se você pensa no Brasil como Esperidião Amin, diz que Amin, 0800 11 5242. Ligação grátis. Política é uma das mais importantes atividades humanas. São os políticos que decidem o preço do pão que o senhor compra, o preço das passagens de ônibus, o preço da luz que ilumina a sua casa, aquilo que é ensinado nas escolas, a qualidade do atendimento médico, tudo é decidido pelos políticos. Já é tempo, então, que surja uma política voltada realmente para a sociedade que pretende representar, fazendo desaparecer a ultrajante troca de favores que visa sempre e exclusivamente a manutenção dos privilégios dos políticos e dos grupos que eles representam, nacionais e multinacionais. Nós vamos acabar com tudo isso, com a era da farsa e da mentira. Nós vamos criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do respeito, do preparo, da cultura, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Meu nome é Enéas. Prestes Quércia foi à Rede Bandeirantes ontem à noite para mostrar mais uma vez sua experiência e sua competência. Estava começando o debate ao vivo entre os candidatos à presidência da República. Primeira pergunta. Se lhe fosse dado o direito de um único ato em seu primeiro mês de governo, qual seria este ato? O primeiro ato como governador foi criar a Secretaria do Menor, que possibilitou que nós recuperássemos mais de 200 mil crianças nas ruas de São Paulo. O meu primeiro ato como presidente será em favor da criança e principalmente do menor abandonado. No debate, Quércia falou da união do seu partido. O PMDB como um todo, na base, os prefeitos, os vereadores, está unido na campanha do partido. Tenho confiança de que nós vamos levar o PMDB pela primeira vez ao governo. Eu tive 80% da votação da base do meu partido. Eu represento o meu partido. A nossa proposta é uma proposta municipalista de desenvolvimento, proposta do PMDB que reúne todo o PMDB deste país. Não tenho dúvida nenhuma. Ao final da campanha, o PMDB estará unido na vitória. Nas suas respostas, Orestes Quércia sempre apresentou propostas. Nós temos um plano para governar esse país. Um projeto para dar o desenvolvimento que a nação precisa, com geração de empregos, com interiorização desse desenvolvimento. Nossa nação é viável, tem condições, depende de competência, de firmeza, de comando, de planejamento. No nosso plano, eu ressaltaria a questão da educação. Fundamental municipalizar a educação para que nós melhoremos o nível do ensino nas nossas escolas. Que elas voltem a ter aquele nível das escolas independentes de antigamente.
E na saúde, nós vamos reviver o que eu fiz em São Paulo, municipalização da saúde, com recursos do governo federal, do governo do estado, do governo do município, melhorando a saúde para a população mais simples, mais sofrida, que tem condições de fiscalizar a ação que se faz em seu benefício. No debate dos presidenciáveis, Quércia não se envolveu em discussões inúteis. Manteve sempre a serenidade e cobrou do candidato governista a redução do valor do salário mínimo. Quando o Fernando Henrique entrou como ministro, o salário mínimo era correspondente a $85 e quando saiu a $64. Houve uma diminuição do salário mínimo do trabalhador. E Quércia concluiu, o que falta no Brasil é comando. O governo tem que ter força no Congresso, tem que mudar a Constituição, tem que aprovar as leis, tem que fazer a reforma fiscal, porque democracia significa dirigir pressões. É fundamental que o governo tenha a responsabilidade de comandar o processo, inclusive de modificação da legislação. Esse país precisa de comando, de decisão, planejamento. No debate dos presidenciáveis, Quércia afirmou que não vai governar sozinho. Me elegendo presidente, vou chamar as principais cabeças deste país para me ajudarem a governar o Brasil, independentemente de filiação partidária. Vou buscar pessoas de todos os partidos políticos, se for necessário. Vou, evidentemente, ter os meus companheiros do PMDB a me ajudarem a governar este país. Mas, sobretudo, vou buscar a competência, a experiência, que isso é fundamental. É preciso ter experiência para governar esse país. Comprove agora a experiência e a competência de Quércia. Principais obras de Quércia no governo de São Paulo. Criança pobre. Quércia criou a Secretaria do Menor. Em 4 anos, mais de 200 mil crianças de rua foram atendidas. Saúde. Quércia municipalizou a saúde e investiu 3 vezes mais do que os governos anteriores, atendendo melhor a população mais pobre. Habitação. Quércia criou o único programa estadual do Brasil para a construção de casas populares. Com dinheiro do próprio estado, construiu 43 mil casas e deixou mais 100 mil em construção, gerando 440 mil empregos. Transportes. Quércia duplicou 1.200 quilômetros de rodovias, construiu 8 mil de estradas vicinais e 264 terminais rodoviários. Abriu a hidrovia Tietê-Paraná, mais de 1.000 quilômetros de rios ligando São Paulo a Goiás. Na capital, construiu uma nova linha do metrô, a linha Paulista, e entregou 11 novas estações. Segurança. Quércia modernizou a polícia com novos armamentos e veículos, contratando e treinando mais de 33 mil novos policiais, além de dobrar o número de distritos policiais. Construiu também 22 presídios. Educação. Quércia criou a jornada única, 6 horas e 3 refeições por dia na escola. Construiu 9 mil novas salas de aula e criou o Cefams, onde os futuros professores recebem salário para se dedicarem exclusivamente aos estudos. Meio ambiente. Quércia criou a estação ecológica de Jureia e Itatins e recuperou a Serra do Mar, replantando áreas destruídas pela poluição e preservando a Mata Atlântica. Cultura. Quércia construiu o Memorial da América Latina, um dos maiores centros culturais do mundo. Quércia fez tudo isso e muito mais. Tanto que as pesquisas mostraram que seu governo foi aprovado por 86% dos paulistas. Quércia fez muito por São Paulo. Agora vai fazer pelo Brasil. Depois do debate dos presidenciáveis ontem à noite na TV Bandeirantes, Quércia disse numa entrevista que sabe exatamente do que os brasileiros precisam. Ao povo interessa uma melhor qualidade de ensino nas escolas, interessa o desenvolvimento, interessa o apoio à agricultura, interessa o apoio ao crescimento do país, à industrialização, ao prestigiamento da pequena e média empresa, porque elas geram mais emprego. Isso que eu acho que é fundamental falar ao povo brasileiro. Quércia, presidente. No ar, a força do povo. Estes homens são candidatos a governar o nosso país. Este Brasil enorme, com seus 150 milhões de habitantes e milhares de problemas. Mas eles nunca dirigiram nada, nem um estado, nem mesmo uma prefeitura municipal.
Brizola já foi eleito 3 vezes pelo povo para governar grandes estados, o Rio Grande do Sul e 2 vezes o Rio de Janeiro. Antes de ser governador, foi prefeito de Porto Alegre, sempre pelo voto popular, sempre questionando as injustiças sociais. Agora, tão importante quanto saber que o candidato tem experiência administrativa é saber se depois de eleito ele não muda de camisa, não esquece de onde veio e de seus compromissos. Brizola, órfão de pai desde 1 ano de idade, lutou muito para estudar. Sempre trabalhou para conseguir formar-se engenheiro com perseverança e honestidade. Por isso, no governo, Brizola sempre fez da educação a sua grande prioridade. No Sul, construiu 6.300 escolas. No Rio de Janeiro, fez os CIEPs, a Escola do Futuro. São 500 para 500 mil crianças com horário integral e assistência completa. Brizola nunca esqueceu as suas origens. Filho de camponeses pobres, foi o primeiro governador a fazer um programa de reforma agrária nos anos 60. A luta pela terra, para trabalhar e para viver, também marcou seu governo no Rio. Milhares de famílias ganharam a posse de seus lotes para poder dormir em paz, no lar que é humilde, mas é seu. Quando um golpe ameaçou a Constituição em 61, Brizola enfrentou a ameaça militar e levantou o Brasil pelo rádio na campanha da legalidade. Nós queremos a ordem jurídica e constitucional para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Na história brasileira, são poucos os que conseguiram durante 50 anos demonstrar tanta honestidade, coerência e coragem. Jornal do Brasil, quarta-feira. Campanha de Marcelo enfrenta crise. Tucanos adotam estratégia para conter o acelerado crescimento de Garotinho. Desesperados, eles preparam Marco Antônio Alencar para substituir o pai nos ataques a Garotinho. Que vergonha! Caindo nas pesquisas e sem entusiasmar o povo do Rio, eles começam a baixaria. Garotinho é um político de mãos limpas. Por sua administração competente e honesta, foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Enquanto os outros ficam se lamentando, Garotinho é o único que mostra o que vai fazer. Garotinho é um jovem preparado que tem compromisso com o povo do Rio. Ele já apresentou propostas para tirar as crianças da rua, para baratear os preços das passagens de ônibus da Baixada. Garotinho não vai enganar o povo com promessas que não pode cumprir. Ele vai revolucionar a habitação popular no estado do Rio, com 2 ideias simples e poderosas: a força do povo e o Vale Construção. Fala, Garotinho. Eu vou distribuir 240 mil lotes de terra. E é aí que entra o Vale Construção. Você vai até a Secretaria de Assuntos Fundiários, faz o seu cadastro, apanha o vale e vai a qualquer depósito de material de construção. Lá, você troca pelo kit básico, que vem com cimento, tijolo, areia, ferro e brita. O dono do depósito de material de construção vai juntar o vale e trocar pelo imposto que ele tem que pagar no final do mês. Não é bom para todo mundo? Ganha você, que vai poder construir a sua casa. Ganha o depósito de material de construção, que vai trocar imposto por Vale Construção. E ganha principalmente o nosso estado do Rio de Janeiro,
porque nós vamos construir juntos 240 mil casas populares. Aliás, nós vamos construir juntos todo esse estado do Rio de Janeiro que nós sonhamos, que nós queremos. Garotinho, é gente da gente. Garotinho, do governo competente. Vote por um estado do Rio cada vez mais unido. Vote Marcelo, o governador. Quando Marcelo foi prefeito do Rio, o índice de repetência no primeiro grau caiu pela metade. E ele fez muito mais. Construiu 325 creches, 596 escolas, 1.000 salas de aula, 100 mil vagas foram abertas. Nosso estado precisa de um governador assim. Marcelo, esse fez, esse faz. Eu sei como você se sente quando vê tanta coisa errada que anda sendo feita pelo atual governo do estado. E quem acaba pagando, quem acaba sofrendo é sempre o povo. Mas não desanime. Olhe em volta. Veja só o lugar lindo em que a gente vive. Que povo fantástico. Que potencial de desenvolvimento. Juntos, nós podemos e vamos dar a volta por cima. Nosso estado fica na região mais rica do país. Daqui e de 2 estados vizinhos, São Paulo e Minas, sai mais da metade de tudo que é produzido no Brasil. Temos portos, aeroportos, ferrovias, estradas, energia à vontade, telecomunicações, grandes áreas para agricultura e indústrias. E tudo para ser o maior polo turístico da América Latina. O governo que está aí teve isso tudo nas mãos durante 4 anos. E fez o que fez com esse estado, que tem tudo para ser maravilhoso. O pior é que eles ainda querem continuar com uma cara nova para um mesmo velho esquema. Mas eles estão muito enganados. Nós não vamos deixar essa gente acabar com o nosso estado. Juntos, você com a força do seu voto, eu com o trabalho que você já conhece, nós vamos dar vida nova a esse estado. O desenvolvimento no governo Marcelo. Um escritório de representação do Estado do Rio, em Brasília, para, entre outros objetivos, identificar e captar recursos para os nossos projetos. Incentivo à atividade turística, transformando o Estado num poderoso polo deste setor. Desenvolvimento do turismo regional, com forte base nos municípios. No governo Marcelo, turismo vai ser um negócio sério. Um centro industrial do Rio de Janeiro, em Itaguaí. Um corredor de exportação de Sepetiba que incorpore nosso parque produtivo às exportações brasileiras. Investimentos de grande porte, como a montadora de automóveis em Resende, a usina de beneficiamento de gás de Campos e o anexo da refinaria Duque de Caxias. Um programa de emergência para geração de empregos, com obras de infraestrutura em regime de mutirão. Forte expansão desse programa nos municípios, de maneira a criar uma imediata corrente de desenvolvimento no interior. Incentivo à atividade portuária, tornando os portos do estado competitivos e integrados aos grandes fluxos de transportes internos e internacionais. Desenvolvimento das atividades ligadas à pesca, inclusive nos segmentos industrial e de serviços, aproveitando o grande potencial do litoral do estado. Novas linhas de financiamento para a agricultura e agropecuária. Patrocínio de novas encomendas para a construção naval, um dos setores mais estratégicos de nossa economia. Novos programas de energia e telecomunicação no campo. Recuperação do Banerj, para sua total integração ao processo de desenvolvimento do Estado. Marcelo, esse você conhece, nesse você acredita. Participe do governo Marcelo. Faça críticas, dê sugestões. Conheça as metas que vão dar vida nova ao nosso estado. Ligue Alô Marcelo 553-4451. 553-4451. O Rio tá doente, sabe que só cura. Se for Marcelo que salvou a prefeitura, pro nosso estado sair desse horror. Só com Marcelo Alencar, governador. Marcelo Alencar, Marcelo Alencar. O Rio conta com você pra se salvar.
Hoje eu quero falar a você que tem entre 16 e 40 anos sobre o PMDB. Em 1968, quando a ordem nesse país era calar a opinião pública, os estudantes eram escorraçados a patas de cavalo e bombas de gás lacrimogêneo. O MDB era o partido que lutava contra a ditadura no Congresso Nacional. Rubens Paiva, um dos nossos deputados, sucumbiu vítima da violência política. As forças de resistência eram os estudantes nas ruas e o MDB no Congresso Nacional em Brasília. Os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e o povo, esperando o momento de arrancar a mordaça que lhe impunha os militares e deixar sair o grito longamente sufocado. Foi então que se destacaram homens como Ulisses Guimarães, do MDB. Foi o MDB que mandou para casa os generais arrogantes que confundiam autoridade com prepotência e autoritarismo. Acontece que fantasmas daqueles anos de chumbo ameaçam voltar. Um deles quer voltar exatamente como governador desse estado. Disse capaz de defender o Rio de Janeiro contra a violência. Quando estava no poder, era arrogante. Usava um relho com que ameaçava estudantes e jornalistas em Brasília. Hoje, chora, grande ator, diante das câmeras de televisão. Chegou a ser acusado e absolvido na justiça pelo assassinato de um jornalista e sua mulher. Eu repito, a justiça não conseguiu condená-lo por insuficiência de provas. Em 1980, em plena ditadura militar, mais de 2.000 pessoas foram assassinadas na Baixada Fluminense. Os criminosos já assaltavam nos ônibus, já tomavam o relógio dos meninos na porta das escolas, já invadiam apartamentos e entravam em bancos. Contra os bandidos, eles não fizeram nada. Em vez disso, perseguiam os políticos do MDB que lutavam por melhores salários para o povo e principalmente para restituir ao Brasil o sagrado direito à liberdade. Hoje, um dos mais legítimos representantes daqueles anos de violência é o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pois é, logo o Rio de Janeiro, que foi um exemplo de resistência, que não se curvou ao regime militar. Não, o povo desse estado não esqueceu. Repudia a violência, venha de onde vier, e se recusa a ser confundido com bandidos. Vamos acabar com a violência, não aumentar a violência. Chega! Mais violência aqui, não. Vamos enterrar de vez esses fantasmas. Essa velharia cheirando a mofo. Senão vamos entrar de 4 no 3º milênio. Pelo amor de Deus, o Rio não merece mais essa praga. O melhor candidato ao governo do estado do Rio estará amanhã no debate da CNT a partir das 22 horas. Se você está doente, está faltando um hospital, defenda-se. Chama o general Milton Cruz, chama o general. Se você não tem escola nem para o 1º grau, defenda-se. Chama o general Milton Cruz, chama o general. E chama, e chama, e chama. Chama que ele vem ajudar o trabalhador. Bate certo, bate bem. É general Milton Cruz para governador. Eu vim aqui hoje pensando em falar sobre o problema da saúde no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, considerando a ação do Exército nos últimos dias, subindo alguns morros com o objetivo de recuperar armas roubadas do Exército e prender os bandidos, os responsáveis pelo roubo dessas armas, eu resolvi falar sobre este assunto porque exatamente o Exército fez aquilo que eu venho dizendo que vou fazer há mais de 7 meses. Naquela ocasião, todo mundo condenava, nada de exército, isto é intervenção. Hoje, toda a gente aplaude. E não é só isso, não. Outras coisas que eu dizia também estão copiando. Pois muito bem, o exército fez aquilo que devia fazer, na forma da lei, fez tudo certinho. Comigo haverá uma diferença que eu considero que é fundamental. O que eu pretendo é o exército cercar, como ele fez, e vou subir os morros
com a minha polícia civil e com a minha polícia militar. Com essas duas polícias devidamente comandadas. E ninguém tenha dúvida de que os bandidos estarão sujeitos àquelas 3 alternativas que eu já expus. Muito bem. Agora, a finalidade da minha subida no morro é atender a população, é proteger a população. Os bandidos serão afastados e a população será protegida. Não será uma vitória de pirro, isto é, uma vitória aparente. Será uma vitória definitiva. Agora, o exército sai e tudo volta ao que era. Comigo não. Eu vou subir, eu vou acabar com os bandidos, sim, mas a população ficará sempre beneficiada com o médico, com o dentista, com creche, enfim, com toda a assistência social, que esta é a finalidade, proteger a população. Já de novo fizeram um sinal para mim, meu tempo está terminado, até o próximo programa com a saúde. É General Milton Cruz para governador. César Pinto, candidato a vice-governador pelo PRONA. Candidato Paulo Santoro, existem algumas dúvidas sobre a ação política para o servidor público estadual. Caro servidor, você não tem dúvidas que a máquina administrativa estadual é gigantesca, emperrada e ineficiente. E toda a falha dessa máquina é atribuída a você, servidor estadual. Além do que, o seu salário é indigno e humilhante. Agora, a falha, o gigantismo e a ineficiência dessa máquina não é obra do acaso. É culpa dos governos que se sucedem e que trazem protecionismo, o favoritismo. E você continua levando a culpa pelos favorecidos. Nós temos que mudar. Você vai mudar. Vote PRONA. Enéas presidente. Paulo Santoro, governador, o primeiro da cédula. O interior quer desenvolvimento, quer emprego, quer respeito. Eu vou dar o que o interior precisa. Lanço aqui o projeto Cidade Popular. Pense na riqueza de um estado vizinho, São Paulo. A riqueza do interior de São Paulo vem em grande parte das empresas estrangeiras que lá estão instaladas. Elas dão emprego para milhares de pessoas, milhares de famílias como a sua. Isso é o que está faltando ao nosso Rio de Janeiro. A Cidade Popular será instalada dentro do seu município. A Cidade Popular vai atrair o investidor estrangeiro, trazer empregos e recursos, porque eu vou dar ao empresário motivo para investir no Rio de Janeiro. Investir no povo do Rio de Janeiro. A Cidade Popular terá hospital, escola primária, escola profissionalizante, centro cultural e muito mais. Vai gerar emprego para todo tipo de pessoa. É uma meta que vamos realizar juntos. No próximo programa, eu vou lhe mostrar como realizar esse sonho. Ronald Ázaro. Meus amigos, minhas amigas, eu hoje quero conversar com vocês sobre favelas e comunidades pobres. Favela não é lugar de bandido. Favela é lugar de trabalhadores. Foi nas comunidades pobres que o povo encontrou sua forma de sobreviver diante de tanto abandono, de tanto desgoverno. O retrato dessa situação é o pai desempregado, a criança na rua, sem escola, à mercê de todo tipo de criminalidade. Para acabar com a criminalidade é preciso polícia, mas é preciso também trazer dignidade para o povo pobre do Rio de Janeiro. Em meu governo, vamos criar milhares de empregos para garantir dignidade para essas pessoas e, ao mesmo tempo, urbanizar as favelas, transformando essas áreas em bairros populares, com calçamento, saneamento básico, iluminação,
creche, enfim, tudo aquilo que é oferecido à população do asfalto e que vem sendo negado às comunidades pobres. O problema não é a falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara de nossos governantes e compromisso popular. Com o governo de mãos limpas, nós vamos usar o dinheiro público para trazer dignidade para o nosso povo. Governo Bittar. Urbanização das favelas com rede de água e esgoto, iluminação e postos de saúde. Criação de 400 mil empregos através de frentes de trabalho, incentivo às microempresas e construção civil. Deu no jornal. Laudo da Prefeitura compromete Marcelo. Uma avaliação contratada pelo prefeito César Maia constatou que o anexo da Prefeitura, construído por Marcelo Alencar, custou o dobro do valor real da obra. Uma diferença de 23 milhões de dólares. Com este dinheiro que simplesmente sumiu, seria possível construir 6.000 casas populares. Pense nisso na hora de votar. Em nosso próximo programa, eu vou conversar com você que mora em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. E meu programa de governo tem apresentado a proposta para criar um transporte sobre trilhos, o VLT, aproveitando o caminho ferroviário entre Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Ligue para o Disque Bittar e diga se você considera essa obra importante. Sim ou não? Ligue e participe. Dois candidatos ao Senado escreveram seu nome na história do Brasil como legisladores. Um fez a lei do divórcio, a lei da separação. O outro sou eu. Chegando ao Senado, já fiz a lei da igualdade, racismo é crime. A lei da fraterna convivência entre diferentes grupos sociais e raciais que formam o povo brasileiro. E os outros, o que fizeram? O candidato Jorge Roberto Silveira foi o que mais cresceu nas preferências para o Senado, segundo o Datafolha. Em praticamente uma semana de campanha, Jorge Roberto Silveira subiu 71% nas intenções de voto, enquanto todos os outros candidatos caíram. Este apoio da população vem se juntar ao apoio de pessoas a quem você conhece e reconhece como eleitores conscientes. Pessoas que sabem dar valor ao seu voto, elegendo um candidato que vai honrar o seu mandato, representando bem o Rio de Janeiro no Senado. Eu sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. Arthur da Távola, o senador. Vou mostrar a vocês um exemplo bem claro do que quer dizer ensino profissionalizante, do qual tanto se fala. No estado do Rio, se formam todo ano perto de 2.000 médicos. E olhem, muitos não conseguem emprego. Enquanto isso, nessa mesma área da saúde tão crítica, faltam profissionais, como técnicos de laboratório, de raio-x, de enfermagem e assim por diante. O ensino profissionalizante pode preparar o jovem para uma dessas profissões que garantem emprego imediato. Educação também quer dizer emprego, e não somente anel de doutor no dedo. Eu serei o senador da educação. Nelson Carneiro, senador. Dois amigos inseparáveis, dois guerreiros da democracia. O espírito de luta do presidente Tancredo Neves e do senador Nelson Carneiro marcou a história. Tancredo disse uma vez ao amigo Nelson: Feliz é a nação. Feliz é o Estado que possui um homem público. Um estadista de sua envergadura moral e política. Não foi só a doença que matou Tancredo Neves. Ele morreu para salvar a ordem democrática. Vote em Nelson Carneiro, patrimônio moral da nação. Senado, acusações de vaga para Benedita. O Globo, 18 de abril de 94. Sindicalista da Força Independente falou sobre o caso do Trem da Alegria na Câmara dos Vereadores, onde o filho e a filha de Benedita trabalham até hoje. Sobre o assunto, Jurema Batista, no jornal O Dia, disse que preferiu respeitar as origens do PT, ao contrário de Benedita da Silva, que vive inebriada pelo poder e o carreirismo. Mas ainda estão lá? É por isso que eu convoco você para a Legião dos Indignados. Veja, Colagrossi, até quando o povo vai suportar isto? Paulo Ratz, você que vem defendendo a descriminalização das drogas, acha que somente uma lei é suficiente para acabar com a violência ligada ao tráfico? Não, absolutamente. Nada justifica a morte do inocente. A lei é necessária, mas eu vou cobrar
que o Exército venha às ruas, que a polícia venha às ruas para dar tranquilidade ao cidadão. Vou no Senado legislar sobre o tráfico, mas vou também, da tribuna, cobrar ações imediatas contra a violência. Muita gente me perguntava como seria o plano de governo do general Newton Cruz com relação à segurança. E havia um temor das comunidades carentes, porque ele se propunha a usar o exército junto com a polícia civil e militar nesta invasão. Vocês viram recentemente o trabalho que o exército fez no Morro do Fubá. É exatamente esse trabalho, junto com a polícia militar e com a polícia civil, que o general Newton Cruz adotará em seu governo para acabar com as quadrilhas organizadas. Você, meu companheiro que mora nessa comunidade carente, não tenha medo. O general veio para protegê-lo e não para violentá-lo. Já dizia Fulton Sheen que a desordem que reina na sociedade reinou primeiro no coração e na mente daqueles que a compomos. Porque, na verdade, como disse em mensagem anterior, os homens fazem aquilo que eles acreditam que deve ser feito. E quando o que eles acreditam que deve ser feito representa o erro, a mentira, a corrupção, a depravação, a submissão aos instintos da sua natureza animal, o conjunto das suas ações não pode ser outro senão este panorama caótico e brutal que a nossa gente está sofrendo em nossos dias. Meu nome é Vanderlei Assis, candidato ao Senado Federal pelo PRONA. Minha candidatura está ligada à do Dr. Enéas, o nosso próximo presidente. Fui professor da rede estadual e municipal de educação durante muitos anos e já há bastante tempo exerço a função de médico em hospital público. Tenho convivido de perto com problemas pertinentes à educação e saúde. E o que observo é que entra governo e sai governo e as soluções ficam apenas nas promessas. O Brasil continua com a pior educação básica do mundo e o maior contingente de analfabetos funcionais. Segundo o relatório da ONU, o Brasil está em último da lista, atrás da Somália, Etiópia e Haiti. 88% de nossas crianças deveriam concluir a 5ª série, porém 39% chegam lá. Uma das metas prioritárias do PRONA é criar uma escola básica forte, será a mesma de norte a sul do país. Uma escola eficiente, onde as nossas crianças têm o básico necessário em informação e formação, para poder exercer plenamente sua cidadania. Para atingir este objetivo, é preciso vontade, seriedade política e muito trabalho. Muito obrigado. Minhas amigas, mulheres do estado do Rio de Janeiro, mulheres como eu, responsável, mãe, que enfrentamos os mesmos problemas diariamente. Por muito tempo, nos omitimos no processo político-eleitoral. Sempre nos preocupamos com a administração dos nossos lares e das nossas vidas profissionais. Vimos assistindo passivamente o nosso estado entrando em colapso total. Conclamo a todas as mulheres, sem distinção de cor, credo, idade e condição social, para que juntas possamos, através de minha atuação no Senado Federal, Oswaldo Souza na Assembleia Legislativa, Daniel Emílio na Câmara Federal, juntos com o povo do Rio de Janeiro, tirar o nosso estado do descalabro que se encontra. Vamos à luta. Dê um voto de confiança para a senadora Eliane Cunha, número 442, PRP, uma nova geração de políticos. Não se esqueça, Eliane Cunha, Partido Republicano Progressista, número 442. Todo mundo vem aqui no programa eleitoral e diz que quer mudar. Você já cansou de ouvir isso. Mas nós, da Frente Brasil Popular, representamos essa mudança, o interesse do povo brasileiro. Fui vereadora e 2 vezes deputada federal e sempre representei com dignidade o interesse desse povo excluído, sofrido. Com Lula na presidência, Bittar no governo do estado, a justiça será feita. Bote fé. Uma das maiores vergonhas desse país é o tratamento que se dá aos aposentados. No Senado, eu quero ir fundo nessa questão da reforma da Previdência. Temos que descentralizar essa máquina gigantesca e mudar o sistema de arrecadação, que hoje penaliza justamente as empresas que empregam mais gente e que pagam melhores salários.
Emprego e salário, junto com a educação, são as chaves do desenvolvimento do novo Brasil. Por isso é que eu quero ser o senador do emprego e do salário. Vote Bitar, por mais emprego. '94, Mundial de Vôlei Masculino. Agora você vê o Brasil de verdade. No programa de hoje, o drama do desemprego. O desemprego aumenta. Em julho, mais 5.000 trabalhadores foram demitidos em São Paulo. Essas fotos foram feitas terça-feira, 16 de agosto, na fila do seguro-desemprego. João Ferreira, 54 anos, casado, 2 filhos, eletricista, desempregado há 35 dias. Maria Cícera, 41 anos, viúva, 3 filhos, cozinheira, desempregada há 32 dias. Francisco da Silva, 34 anos, casado, 3 filhos, ajudante, desempregado há 25 dias. Repare nessas pessoas. Elas estão no mercado de trabalho, desempregadas. No último mês, entraram para um exército que já conta com 8 milhões de pessoas em todo o Brasil. Essa é a Praça do Desemprego, no bairro de Santo Amaro, São Paulo. Aqui, os desempregados se reúnem toda manhã. Eles procuram trabalho, mas raramente encontram. José Carlos Campos, segurança, desempregado há 1 ano, é um deles. Todo dia faz uma longa viagem. Deixa a mulher Ivonete e 4 filhos para trás e sai à procura de emprego. Na praça, junto com outros soldados do exército de desempregados, José Carlos espera uma chance que não aparece. Veja agora Lula falar sobre desemprego. Lula sabe o que está falando. Em 1970, eu estava iniciando a minha vida sindical. E toda vez que a gente ia reivindicar salário, Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, dizia o seguinte: esses trabalhadores não são patriotas. Esses trabalhadores são radicais. Porque primeiro nós temos que fazer o bolo crescer. E quando o bolo crescer, nós vamos distribuir. Pois bem, o bolo cresceu de 1970 a 1980. E quando a gente pensava que ia ter a nossa fatia, eis que eles comeram o bolo e nós ficamos sem nada. 1994, a história se repete. Agora estamos em 1994. Outra vez, eles fazem um plano econômico e falam para os trabalhadores. Primeiro, nós temos que estabilizar a economia, para depois começar a distribuir, para depois começarmos a fazer o resto. Olha, que resto? Para o trabalhador que está desempregado, o primeiro é o emprego. Para o trabalhador que ganha pouco, o primeiro é o aumento de salário. E eles não se preocupam com isso porque nunca ficaram desempregados ou porque nunca ganharam pouco. Eles não sabem o que é um trabalhador que já comeu carne e no açougue comprar meio quilo de pé de frango. Eles não sabem o que é o trabalhador chegar no domingo e comprar meio quilo de pescoço, que outro dia era comida para cachorro e hoje é comida de trabalhador que não pode comprar mais nada. É por isso que nós não podemos esperar. Porque todos eles falam, esperem, esperem, nós esperamos. E quando termina o mandato deles, nós estamos piores e eles estão melhores. É por essas e outras, meus companheiros, que eu vou ganhar essas eleições. Porque o povo já não suporta mais mentiras. E a verdade prevalecerá. Valeu a espera, Lula lá, Brasil vem pra bater. Brilha nossa estrela. Tenho falado sempre da confiança que eu sinto no futuro do Brasil. Eu tenho boas razões para ter confiança. Uma dessas razões é que hoje o país está pronto para dar o grande salto ao desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento social. Agora que nós conseguimos botar a casa em ordem, isso é possível. Mas existe uma outra razão que também é muito importante. É que depois de tantos anos de crises, confusões, desavenças, a sociedade brasileira amadureceu. A gente percebe, sente nas pessoas uma disposição muito grande
muito positiva para se unir e empurrar o Brasil para frente. Eu tenho andado por esse país afora. Tenho conversado com muita gente. E não vi ninguém achando que as soluções para os problemas vão ser encontradas com raiva, com brigas, com radicalismo, jogando patrão contra empregado, jogando uma região contra outra, o homem do campo contra o homem da cidade. O povo não quer uma aventura. O cidadão quer saber, nessa campanha, como será possível construir um Brasil melhor, e melhor para todos. O Brasil vive hoje um período de otimismo maduro, e tem razão para confiar no seu futuro. É certo que ainda existe gente que acha que para eles ganharem, o Brasil tem que perder. Gente que vive de multiplicar os problemas e dividir as pessoas. Nós queremos que o Brasil ganhe sempre, que os brasileiros ganhem, tenham mais escola, mais saúde, salários melhores. É hora dos brasileiros se unirem de verdade, unir o Brasil em torno de um projeto claro, de soluções viáveis, e não de lançar o país num mar de dúvidas. É hora de caminhar para frente e não ficar olhando para trás. Nós queremos um salto para o desenvolvimento e não um salto no escuro. Para que a vida das pessoas melhore, será preciso fazer mudanças profundas, reformar a Constituição. E nada disso pode ser feito sem apoio, sem união. O presidente sozinho não consegue fazer tudo. Mas aí aparecem os amigos da confusão e dizem, vai ter muita gente dando palpite e isso vai atrapalhar as decisões. Não é verdade. O povo brasileiro decidiu, no ano passado, que o regime de governo é presidencialista. Isso significa que o presidente da República tem o poder. Eu quero ser um presidente que vai ouvir as razões de todos, mas não vou abrir mão da responsabilidade de decidir. Emprego, educação, agricultura, saúde e segurança. Fernando Henrique, presidente. Até bem pouco tempo, a Candelária era apenas uma bela igreja do Rio. Hoje, o nome Candelária lembra um vergonhoso massacre de crianças que o Brasil não pode e não deve esquecer. As vítimas estão mortas. Aonde estão os culpados? Isso aconteceu já faz um ano. Como andam as apurações dos fatos? Depois de uma grande comoção popular, depois de 1 ou 2 meses só falando nisso, uma violência como essa cai no esquecimento total. Se é preciso colocar as pessoas em primeiro lugar, as crianças são as primeiras, entre os primeiros. O Brasil tem 50 milhões de crianças de até 14 anos. Elas são o nosso futuro. Elas vão ser os operários, os médicos, os professores, os artistas de amanhã. Nenhum país decente pode desperdiçar esse patrimônio. Acontece que milhões de crianças brasileiras vivem abaixo da linha da pobreza. Mal têm o que comer. Milhares vivem nas ruas, abandonadas, sujeitas a todo tipo de exploração e de violência. O que as crianças pobres precisam mesmo é de carinho, escola, comida e proteção. E, sobretudo, emprego e salário digno para os seus pais. Lugar de criança é na escola. O Brasil é um país injusto. Quase 10 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar para ajudar a sustentar as famílias. Crianças que deviam estar estudando. Todos sabemos que lugar de criança é na escola. Mas não basta ter vaga no colégio. Quando as crianças são obrigadas a abrir mão da própria infância. São obrigadas a enfrentar cedo a luta pela sobrevivência. Por isso, não dá para falar em educação para as crianças sem falar ao mesmo tempo em reforma agrária e geração de emprego. Combate à mortalidade infantil. O Brasil é um país rico e tem recursos para garantir a todos os seus filhos o direito à vida e à oportunidade de um futuro melhor. Nós não temos desculpas para deixar as crianças morrerem de fome, nem de doenças fáceis de evitar e de curar. E o que está faltando? Está faltando vergonha, vontade política de resolver o problema. Está faltando honestidade. O governo vai ter de continuar a se organizar melhor para acabar com o desperdício e a corrupção que consomem as verbas. O presidente da República vai ter que unir os governadores e prefeitos, sem politicagem, sem discriminar ninguém, para que não falte dinheiro para os programas a favor das crianças. E todos teremos que fiscalizar para que o dinheiro seja bem gasto, para que cada real, cada centavo se transforme em vacina, em posto de saúde, em creche e não acabe no bolso dos aproveitadores. Parceria com a comunidade. A melhor saída para continuar a resolver os problemas das crianças é unir esforços do governo,
da iniciativa privada e da própria comunidade. O Ceará, por exemplo, reduziu a mortalidade infantil criando os agentes de saúde, recrutados na própria comunidade, para visitar as famílias e ensinar cuidados básicos de higiene e prevenção de doenças infantis. A solidariedade e a organização comunitária também estão ajudando a resolver o problema dos meninos de rua. Temos projetos que estão funcionando muito bem, como o Projeto Axé, em Salvador, e a Casa de Passagem, em Recife. E funcionam bem porque são soluções simples, sem burocracia, sem corrupção. No meu governo, daremos todo o apoio a iniciativas como estas. É desta parceria com a comunidade que vamos encontrar as soluções para os problemas das nossas crianças. Respeitar o Estatuto da Criança. Toda criança tem direito aos cuidados básicos de nutrição, saúde, educação e segurança. Isso está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas isso não tem sido respeitado no Brasil. No meu governo, eu pretendo fortalecer o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e exigir de cada ministro, de cada chefe de departamento, de cada funcionário, dedicação, seriedade e respeito às crianças. O Brasil tem uma dívida para com suas crianças. Vamos devolver a elas a esperança e criar um país mais justo. E, acima de tudo, como disse Ulisses Guimarães, inaugurar uma nova geração de cidadãos. Há pouco tempo atrás, uma moedinha não comprava nada. Hoje, com 50 centavos de real, a gente pode comprar um time de botão, uma boneca, 2 cadernos, 100 gramas de bala, um chocolate. Sem moeda forte, não tem salário forte, nem mesada forte. Pesquisas dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo sobre o debate da TV Bandeirantes mostram que Fernando Henrique venceu o debate. Segundo o Estado, Fernando Henrique foi o melhor para 54%. Segundo a Folha, Fernando Henrique agradou a 70% das pessoas que viram o debate. Durante muito tempo, o Brasil teve que escolher entre candidatos que sabiam fazer, mas não eram confiáveis. Ou candidatos que eram confiáveis, mas não sabiam fazer. Fernando Henrique é o equilíbrio, honesto e competente. Começa agora o programa do Amigo. Meu amigo, minha amiga, eu quero a sua licença para falar sobre esta eleição. Esta eleição está muito diferente da anterior. Na de 89, no primeiro turno, vários candidatos tinham possibilidade de ir para o segundo turno. Isto porque todo mundo estava votando no seu verdadeiro candidato. Não é o que está acontecendo hoje. E esta eleição, portanto, pode até trazer resultados que não vão refletir exatamente a vontade da maioria dos eleitores, mas sim o medo que hoje eles têm. As pessoas estão escolhendo por medo. Se apertar a mão das pessoas, ouvir o que pensam a meu respeito, é sinal de aprovação, com toda certeza eu deveria estar melhor nas pesquisas do que elas estão mostrando. Mas e daí? As pesquisas estão erradas? Claro que não. Provavelmente estão certas. O que acontece é que mesmo quem diz que me considera o melhor candidato, ou porque tenho experiência, ou porque não há nada contra o meu passado, enfim, mesmo essas pessoas que certamente votariam em mim, ainda assim, algumas delas, têm tido a franqueza de me dizer, pessoalmente, que vão votar no candidato do governo, Fernando Henrique, porque tem medo do Lula. Ora, se alguém tem autoridade para enfrentar o Lula no segundo turno, me desculpe, mas sou eu. E não é de hoje, porque afinal, nós somos os únicos que estamos aqui defendendo ideias contrárias às ideias estatizantes do PT. O PSDB, partido do candidato do governo, andou até compondo uma chapa com o PT, onde um seria o vice do outro. Como não entraram num acordo, e com a chegada do Plano Real, cada um saiu, por enquanto, para um lado. Isto é o contrário da eleição de 89, quando estiveram juntinhos no mesmo palanque e em muitas outras. Mas isso não vem ao caso. A verdade é que se você me acha mesmo o melhor candidato,
Se você acha que nós temos um programa de governo nascido da experiência de quem já realizou, e muito pelo povo, então por que não votar no Amin? Pelo menos no primeiro turno. Não basta você dizer que o Amin é o melhor candidato. É preciso que você vote no Amin. Só assim nós teremos chance de ir para o segundo turno e disputar a presidência. Para isso é que a eleição é em 2 turnos. Se no segundo turno nós não chegarmos lá, aí nós vamos ter que escolher até por medo. Mas não agora. Agora tem que usar a cabeça. Não tem que ter medo de nada. Não se deixe levar pelas pesquisas. Não deixe de votar no seu candidato no primeiro turno. Primeiro turno é feito para isso mesmo. Esta é uma eleição que, na verdade, são 2. Na segunda eleição, a do dia 15 de novembro, se o seu candidato não estiver na disputa, você pode até votar por medo. Você estará votando contra alguém. Mas na primeira eleição, a do dia 3 de outubro, você deve votar no candidato do seu coração, da sua convicção, naquele que você acha o melhor. Você, então, estará votando a favor e não com medo de alguém. Pequeno Brasil, que vive é feliz, e pode se espalhar a mim, ao meu país. Se você pensa no Brasil como Esperidião Amin, diz que Amin, 0800 11 5242. Ligação grátis. Hoje vou falar de uma questão das mais importantes para a soberania nacional. Vou falar de petróleo. Petróleo é energia que é a mola mestra do progresso. Nada se move ou funciona sem energia. Os inimigos da pátria querem, a todo custo, entregar a Petrobras à iniciativa privada, atrás da qual virá, certamente, o capital estrangeiro. Esquecem aqueles senhores que todas as empresas multinacionais operando no Brasil, em 100 anos, investiram apenas 72 bilhões de dólares, enquanto a Petrobras, nos seus 40 anos de existência, investiu 82 bilhões de dólares. Nós, do Prona, nacionalistas convictos, somos a favor da manutenção do monopólio da Petrobras. O que eles querem é, mais uma vez, dilapidar o patrimônio público, arrancando do povo aquilo que ele conseguiu com tanto sacrifício. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. É hora de Quércia, do PMDB. É hora de Quércia, ele conta com você. Meus amigos, o nosso projeto de desenvolvimento do Brasil prevê, em primeiro lugar, uma ação decisiva do nosso governo para que nós melhoremos o nível da instrução nas escolas públicas do nosso país. O meu primeiro ato, vou convocar os governadores, os prefeitos, para que, num conjunto, nós façamos um trabalho imenso, um grande mutirão, para melhorar o nível da educação nas nossas escolas. No Brasil, nós estamos vivendo há muito tempo uma inversão, porque os mais ricos colocam os seus filhos na escola particular, que tem um nível de ensino superior, maior. E os mais pobres só têm a alternativa da escola pública, que tem um nível de ensino bem inferior. Significa que quando os jovens vão entrar na universidade, os mais ricos têm condições de entrar na universidade, os mais pobres não têm. Essa injustiça nós temos que reparar neste país. Quando eu mudei para Campinas, nós tínhamos lá, como temos até hoje, o Colégio Culta Ciência, que era um colégio da mais alta qualidade de ensino. Aliás, naquela época, no país inteiro existiam esses tipos de colégios. Em São Paulo era o Caetano de Campos, no Rio de Janeiro, Pedro II, em Belo Horizonte era o Estadual Central, em Recife era o Instituto de Educação e em Porto Alegre o Júlio de Castilhos. Eram grandes escolas. O nosso projeto é restabelecer o nível dessas escolas na escola pública do Brasil. Vamos municipalizar essas escolas, dar independência às escolas e retornar o alto nível de ensino para que nós possamos crescer com este país.
Mas antes de fazer a minha proposta, vou mostrar para vocês o que eu fiz quando governei o estado de São Paulo na área de educação. Vamos começar pelas pesquisas científicas que, num país como o nosso, são fundamentais. No meu governo, nós quase dobramos os investimentos em pesquisas. De 2 bilhões, fomos para 3 bilhões e 200 milhões. Na área das universidades, fizemos uma revolução em São Paulo. Demos autonomia às universidades. A USP, a Unicamp e a Unesp. Autonomia política e financeira. E isto fez com que essas universidades crescessem ainda mais e são hoje um exemplo para todo o país. No ensino básico, nós criamos a jornada única nas escolas. Milhões de crianças, ao invés de frequentarem 4 horas, frequentavam 6 horas as nossas escolas e recebiam 3 refeições por dia. Construção escolar. Nós fizemos também 9.000 novas salas de aula durante o meu governo em São Paulo. E outra novidade importante que eu quero mostrar para vocês. Nós instituímos o Cefam. O Cefam é a antiga escola normal para formar professor primário. Nós instituímos 44 escolas especializadas para treinamento de professores em todo o estado de São Paulo. Capital, Grande São Paulo e interior. E o que é importante, nessas escolas, os estudantes estudam o dia inteiro e ganham um salário mínimo para estudar. É o objetivo de criar um nível superior para os nossos professores. Agora vamos ao nosso plano de governo para a área educacional. Em primeiro lugar, nós vamos dar recursos para as pesquisas, porque isso é fundamental para um país como o nosso. Vamos dar autonomia para as universidades, para que as universidades federais sigam o exemplo de São Paulo. Mas o que é importante, é fundamental no nosso plano de governo, é o grande mutirão que nós vamos fazer em favor do ensino básico no país. Quando eu me referi ao culto à ciência de Campinas, ao Pedro II, lá do Rio de Janeiro, colégios de alta excelência, de alto nível de ensino, esses colégios eram autônomos. Para um professor ser professor de um colégio desses, ele prestava o concurso no próprio colégio. O diretor tinha força para dirigir os destinos do colégio. A autonomia é fundamental para que haja maior nível de ensino nas escolas. Nós vamos municipalizar o ensino básico no país. Vamos dar recursos aos prefeitos para que eles deem autonomia às escolas e nós melhoremos o nível de ensino. Nós vamos dar esses recursos com base num compromisso que eu já assumi. A Constituição Federal prevê que 18% do orçamento da União são destinados à educação. No meu governo, o governo Quércia, vamos aumentar para 25% do orçamento para a educação. Nós vamos repassar os recursos para os prefeitos de todo o país para que eles, com a municipalização, possam dar autonomia para as escolas, melhorar o nível de ensino, pagar melhor os professores, comprar mais equipamentos. Muitas vezes me dizem que a municipalização é possível nos estados do Sul e que nos estados do Norte e Nordeste é muito difícil. Eu não concordo com isso. E tenho um exemplo da prefeitura de Igaraçu, na Grande Recife. O prefeito Jurandir Bezerra, lá em Pernambuco, ele municipalizou o ensino na sua cidade e foi um sucesso extraordinário. A municipalização da educação básica vai melhorar o nível do ensino em todas as nossas escolas. E o que é importante, vai ser a base da grande arrancada do desenvolvimento do Brasil. Quércia mostrou hoje como vai melhorar o nível da escola pública. Num próximo programa, Quércia vai mostrar sua proposta para manter 12 milhões de crianças pobres o dia inteiro na escola. Quércia fez muito por São Paulo. Agora vai fazer pelo Brasil. Quércia presidente. O debate de terça-feira passada na televisão mostrou que Brizola é o único capaz de enfrentar o candidato do governo e denunciar a armadilha eleitoral do Plano Real. Quem vai representar o povo brasileiro no segundo turno
para enfrentar todo este quadro de poder e o seu candidato, que é Fernando Henrique Cardoso. A direita, o conservadorismo, o establishment, essa crosta colonial que domina o país, não podia encontrar ninguém melhor. Então agora se coloca para nós essa questão. Quem vai representar o povão, o povo brasileiro, no segundo turno para poder defendê-lo? Porque essa candidatura é a continuidade de tudo que está aí. No final, Brizola demonstrou que só ele pode enfrentar Fernando Henrique no segundo turno e derrubar o modelo econômico. Segundo turno é muito importante, porque estamos vendo que com este arrastão que a mídia está fazendo com os institutos de pesquisa, isso é uma coisa avassaladora. Conseguiram manipular a economia com esse plano real. Por que o senhor Fernando Henrique não fez isso há 10 meses atrás? Por que deixou isto para quase que caracterizando um certo golpismo? Tudo isso é muito grave, isso é uma ameaça. Nós estamos vivendo uma espécie de coação sobre o povo brasileiro. Estão violando o processo de formação de consciência do nosso povo. Tudo isso é muito grave para a continuidade desse sistema econômico colonial que está aí, que nós precisamos romper. Veja, tudo isso é uma ameaça da continuidade de tudo, dessa fábrica de miséria, dessa fábrica de desemprego, dessa fábrica de abandono que é a vida brasileira. Nós estamos por baixo. Se coloca esse problema para o povo brasileiro. Quem vai defender o povo brasileiro com firmeza, com eficácia no segundo turno? Eu não tenho nada pessoalmente contra o Lula. Estivemos juntos na outra. Eu acho que todos erramos. Erraram os que votaram no Collor e erramos nós que votamos no Lula. Sabe por quê? Pela inexperiência. Governador. Ambos eram inexperientes. Governador. Ambos eram inexperientes. Collor caiu pela inexperiência. Então agora esse é o problema que se coloca. Eu acho que o povo brasileiro merece de nós o compromisso da verdade. Governador. É isso. Meus amigos, há 10 anos a classe política brasileira vem demonstrando incompetência e corrupção, o que impede que os nossos problemas mais angustiantes sejam resolvidos. E o que é pior, se julga os donos do país. Não permitem suas alianças com o poder econômico que pessoas qualificadas possam se apresentar como uma solução para os problemas que eles criaram com seu egoísmo e sua crueldade. A cada 4 anos voltam cinicamente, como se nenhuma responsabilidade possa lhe ser cobrada por ter empurrado o Brasil ladeira abaixo, fabricando a miséria, a fome e o desemprego. Não é à toa que a classe política sofre uma rejeição brutal e que metade dos brasileiros não sabe ainda em quem votar. Não se deixe enganar pelas pesquisas. Estamos a 50 dias da maior eleição que já houve no Brasil. Os candidatos procuram esconder seu passado usando programas caríssimos no rádio e na TV. Escondem sua verdadeira face. Tudo prometem e mais uma vez não cumprirão nada. Não se deixe levar com promessas e ilusões. Você é inteligente, eleitor. Você pode mudar tudo. Seu voto nunca foi tão importante como agora.
homem que vamos eleger governador do nosso estado é, acima de tudo, um grande realizador. Um administrador competente e, com toda certeza, o único candidato que tem, de fato, uma biografia, uma história feita de muitas lutas e de importantes conquistas. É o mesmo advogado combativo que atuou corajosamente na defesa dos direitos de tantos presos políticos nos anos da ditadura. O senador que foi preso, caçado, banido, mas que voltou ao país com espírito de luta redobrado para ajudar a construir o novo tempo com que todos nós tanto sonhamos. O prefeito que reconstruiu o Rio de Janeiro, que devolveu à cidade o orgulho e a autoestima, que governou para todas as regiões, todos os bairros, todas as pessoas, que transformou o discurso em ação, a história em fatos, o passado num futuro promissor. É este o homem a quem vamos confiar agora a importante missão de governar nosso estado. Porque ele já mostrou tudo de que é capaz. Porque conhece profundamente os problemas e as vocações deste estado. Porque está de volta para nos devolver, uma vez mais, a confiança no futuro. Nosso governador, Marcelo Alencar. Com Marcelo na Prefeitura do Rio, a cidade recebeu 2 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura. E ele fez muito mais. 120 mil empregos nas frentes de trabalho, 850 quilômetros de ruas asfaltadas, 1.000 quilômetros de ruas iluminadas, 500 quilômetros de rede de esgotos, 420 obras de contenção de encostas. Nosso estado precisa de um governador assim. Marcelo, esse fez, esse faz. Dias atrás, uma professora amiga minha me convidou para ir a Tijuca, na sua casa, discutir com um grupo de professoras. O assunto era educação. Lá chegamos e, até com alegria, tratamos desse tema. Mas durou só 15 minutos. Uma delas logo levantou a questão, o tema da violência. E as queixas, as lamúrias, as mesmas que eu ouvi lá em Santíssimo, ouvi na Pavuna, ouvi em Copacabana, ouvi ali em São Gonçalo, em Niterói, enfim, onde andei eu ouvi realmente a reclamação, a indagação, por que não dizer o pânico das pessoas em tratar desse problema. Mas ele tem realmente solução. Não que digam que acabam com todas as violências, mas essa violência que está aí é produto também do descaso de nossas autoridades. O atual governo, que infelizmente nos deixa agora, não soube tratar desse problema, foi absolutamente inapetente, incompetente, preconceituoso. Ele desarticulou o aparelho da polícia. A polícia hoje realmente está inibida, incapaz de tomar iniciativas, está também medrosa, dominada pelos bandidos e não aceita o comando desse governo. Aí está a raiz principal do grande problema que nós vamos enfrentar. E eu acredito que uma das virtudes do futuro governo será a de reconquistar o papel de sua autoridade, uma autoridade consentida, uma autoridade que não é só aquela autoridade reservada pela lei, que lhe dá a pena para assinar os atos de demissão, para punir, não, para reparar todos esses equívocos, esses erros. Vamos precisar de administradores que saibam onde estão os recursos, como aplicá-los e não fazer, como foi feito aqui, reduzindo no orçamento de 14% para 7% apenas as verbas destinadas a esse setor. Eu tenho a experiência, inclusive a de ter sido prefeito 6 anos do Rio de Janeiro. Eu tenho a esperança de ter tirado o Rio da falência e vou tirar o setor da segurança dessa falência. O fim da violência é uma das principais metas do governo Marcelo. Você conhece as outras: saúde, emprego, saneamento, educação, transporte, habitação. Na semana passada, o Brasil inteiro assistiu o fracasso de uma violenta e prolongada campanha articulada por determinadas elites do país, com o objetivo de criar obstáculos à trajetória política de Orestes Quércia, nosso candidato à presidência da República.
Poderosos órgãos da imprensa escrita difundiram ao longo do tempo notícias de irregularidades que incriminavam Quércia quando ele exerceu o governo do estado de São Paulo. Depois de repetirem dezenas, centenas de vezes as mesmas inverdades sobre Quércia, muitos podem ter sido levados à desinformação, inclusive você, que nos assiste nesse instante, como muitos brasileiros foram. Com mais do conhecimento de todos, no último dia 5, uma alta corte de justiça do país, o Superior Tribunal de Justiça, composto por 21 juízes federais, analisando um minucioso inquérito elaborado pelo Ministério Público Federal, considerou falsas as denúncias de irregularidades atribuídas ao então governador Orestes Quércia. É preciso que todos os brasileiros, em toda parte, recuperem seu direito à informação verdadeira. É preciso devolver a cada cidadão a oportunidade de conhecer a verdade. Quércia não foi acusado, foi insultado e ofendido em sua honra e sua reputação. Agora, seus adversários se calam quando são obrigados a admitir que mentiram e caluniaram. A decisão isenta e suprema da justiça não apenas inocentou Quércia das acusações que injustamente sofria, mas sequer admitiu que tais acusações infundadas pudessem ser objeto de apreciação judicial. Nenhum outro homem público em nosso país foi tão investigado. Assim como nenhum homem público entre nós obteve tão claro, indiscutível e definitivo pronunciamento favorável da justiça. Não basta, todavia, a justiça das leis e dos tribunais. Para o homem público é indispensável a solidariedade dos seus concidadãos. A vitória de Quércia é o triunfo da cidadania, a garantia para o homem simples das ruas de que as injustiças, a impunidade, o desamparo perante os poderosos não prevalecem quando todos resolvem lutar com determinação e coragem. Compare na televisão as propostas de Quércia com as dos demais candidatos à presidência da República e você perceberá por que Quércia foi tão ofendido e por que os donos do poder queriam calar sua voz. Neste fim de semana, Milton Gonçalves, o seu futuro governador, sacode a Baixada e a Zona Oeste. Amanhã, sábado, na parte da tarde, às 17 horas, o povão de Duque de Caxias receberá Milton, o candidato que todo mundo gosta. Milton estará no bairro Nova Campina. E no domingo, às 10 horas, Milton vai à Feira Livre do bairro Ponto Chique, em Padre Miguel. Na Zona Oeste, Milton visita novamente a Baixada. Às 15 horas, Milton estará em Alcim para, junto com o deputado Délio Leal, caminhar pelas ruas da comunidade. Milton encerra o seu domingo em grande estilo. Às 19 horas, receberá o título de cidadão meritiense na Câmara dos Vereadores de São João de Meriti. Milton Gonçalves, o candidato que você conhece. Atores são eles. Parabéns, Rio de Janeiro. O general Newton Cruz continua subindo nas pesquisas. O povo entende cada vez mais que tem um candidato à altura do seu estado. Um candidato com um programa sério, que vai muito além dos discursos e das promessas. É claro que isso incomoda os adversários, que reagem com agressões e mentiras num palavreado de baixo nível. São atitudes incompatíveis com quem pretende governar um estado como o Rio de Janeiro. O que o senhor tem a dizer sobre isso, general? Especialmente a um deles, que perdeu de vez a compostura. Bem, se tratasse de eleger um ator, eu até poderia votar nesse candidato, que, diga-se de passagem, leu muito bem o script recheado de mentiras que foi oferecido para ele. Bem, vamos tratar de coisa séria. Como eu tinha prometido falar sobre saúde, eu vou dizer alguma coisa sobre este problema na sua parte inicial, porque dele ainda vou tratar em outros programas. De que se trata, em princípio? Acabar com as filas nos hospitais. Como é que nós vamos acabar com as filas nos hospitais? Tratando dos doentes perto da sua casa, dentro da sua casa, atendendo principalmente a grande massa de população carente. Isso eu vou fazer através do que nós chamamos o médico de família. Médico, atendentes, postos médicos, lá na frente. Bem, mas ainda vamos ter gente que precisa vir lá da frente
para o hospital. Então isso já é um outro esquema. Trazer essa gente que precisa ir para o hospital, de sorte que essa gente possa, no hospital, ser bem atendida. Isso aí eu vou tratar nos próximos programas, já que já é uma segunda fase do meu programa de saúde. Já estão fazendo o sinal para mim, acabou meu tempo. Até o próximo programa, ainda com saúde. Se você está doente, está faltando um hospital, defenda-se. Chama o general Newton Cruz. Chama o general. Chama o general. Chama o general. Defenda-se. Defenda-se. Chama o general. Chama o general. Paulo Santoro, candidato do PRONA ao governo do Estado. Esta semana estivemos na Hebraica, onde discorremos sobre diversos temas da nossa ação política governamental, dentre eles a educação. E como vai a educação em nosso Estado? As escolas particulares estão impagáveis e o ensino público faliu. O que propomos é resgatar a dignidade dos salários dos profissionais, padronizar os currículos e os livros didáticos e incentivar a pesquisa nas universidades. Ligue para nós. A sua opinião é muito importante, caro eleitor. Você estará dando os primeiros passos para a interligação do povo com o governo, para as pequenas e as grandes decisões do nosso Estado. Vote PRONA, Paulo Santoro, o primeiro da cédula. Basta! Chega de violência! O Exército Brasileiro deu uma demonstração da força e autoridade que o Rio precisa. Nós, moradores da cidade, não aguentamos mais ficar presos dentro de nossas casas, enquanto os bandidos tomam conta da rua. Até quando isso vai continuar? No meu governo, eu vou chamar o Exército para intervir contra o crime organizado e a Polícia Federal para impedir a entrada de armas e drogas no nosso estado. Só assim, com coragem, poderemos retomar o Rio de Janeiro dos bandidos. Não acreditem nas promessas dos políticos tradicionais que estão comprometidos com essa desordem. Desde 82, o nosso estado só tem piorado. E agora, políticos ligados a esses governos, os mesmos governos que não foram capazes de defender o Rio dos traficantes, tem a cara de pau de lhe pedir o seu voto. Se você quer andar em paz novamente pelas ruas do Rio, vote para mudar. Vote no Novo. Vote Ronald Lázaro, número 201. Ao povo fluminense. Newton Cruz foi criticado por todos por defender a ditadura. Garotinho chamado de idiota e bobo. Chamou Marcelo de papa da corrupção. E acusou seu filho de aplicar dinheiro público em corretoras que lavam o dinheiro do narcotráfico. Marcelo, por sua vez, apresentou uma perícia da Justiça de Campos, indicando superfaturamento em obras e fornecimento de notas frias pela prefeitura da cidade durante a gestão de Garotinho. Todos se acusaram, nenhum deles se explicou. Bitar não foi acusado de nada por ninguém. Na verdade, não poderiam fazer. Por ser um candidato de mãos limpas, foi o único que apresentou propostas claras e concretas de como governar o Estado. É isso aí, governar para mudar, só mesmo Bitar. Filho de um feirante de Santos, aos 22 anos, Bitar formou-se engenheiro e veio para o Rio trabalhar na Embratel. Aqui participou das grandes lutas democráticas, da campanha da Anistias Direta Já. Foi 2 vezes presidente do Sindicato dos Engenheiros.
Fundador do PT e uma de suas lideranças mais competentes, em 91 coordenou as experiências das prefeituras do partido em todo o Brasil. Eleito vereador em 92, a maior votação do país, tornou-se um símbolo no combate à corrupção e pela transparência do poder público. Bitar para governar, governar para mudar. Bitar aqui, Lula lá. Neste sábado, dia 23 da tarde, carreata no Complexo da Maré. 6 da tarde, comício no Jacarezinho. 8 da noite, comício na Cidade de Deus. Presença de Lula, Bitar, Benedita e Saturnino. Não percam. Governar, Bitar, Bitar. Governar para mudar. Para governar. Governar. Você se recorda que num dos primeiros programas eu falei aqui sobre criança de rua. Disse que gostaria de fazer para elas o mesmo que fiz em Campos, uma fundação, onde possam estudar num horário e aprender uma profissão no outro. Apesar de ser uma ideia tão boa, sabe que teve gente que contestou? Tem gente que defende educação na rua. Isso é gente teórica, gente que não tem experiência prática de vida. Eu, por exemplo, tenho 7 filhos, dos quais 3 são adotivos. A minha filha mais velha, adotiva, vai completar agora 19 anos. Está se formando em professora. Agora imagine vocês, o que seria essa menina se estivesse na rua? No meu governo, eu vou trabalhar com uma equipe de professores, de assistentes sociais, de psicólogos, mas para tirar as crianças da rua, colocá-las numa escola, dar-lhes educação e, acima de tudo, prepará-las para uma profissão. No governo Garotinho, lugar de criança é na escola. Garotinho, o povo é que faz acontecer. Garotinho, o que a gente quer vem com você, com você. Para vencer a crise da saúde na Baixada Fluminense, é preciso, em primeiro lugar, coragem. E depois entender uma coisa. Hoje, os recursos vão muito mais para a rede particular, privada, do que para os hospitais da rede pública. Assim não dá. Não é que as clínicas particulares não possam participar, mas o dinheiro da população não pode financiar aqueles que fazem da medicina um grande negócio. E é possível fazer muito. Lá em Campos, por exemplo, eu fiz em 4 anos mais postos de saúde do que tudo que existe hoje na Baixada Fluminense. No meu governo vai ser assim. Eu vou colocar o Hospital da Posse para funcionar. Vou terminar o Hospital de Saracuruna, de Queimados, e vou abrir uma grande rede de postos de saúde nos bairros, para você ser atendido perto da sua casa. Você sabia que o Estado tem um laboratório que pode produzir medicamentos baratos para você? Pois é o Instituto Vital Brasil. E com o Garotinho, ele vai funcionar. Vai produzir medicamentos a preços de custo, para que sejam distribuídos à população carente, que hoje recebe uma receita e não tem o que fazer com ela. Arthur da Távola, o senador. Eu tenho orgulho de ter sido o autor do artigo da Constituição que diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Nos próximos 10 anos, o Brasil terá 21 milhões de idosos. Ajudar os idosos a viver com saúde e dignidade é tarefa das mais urgentes. Vou continuar me dedicando à causa do idoso e do aposentado no meu trabalho como senador. Nelson Carneiro, senador. O canto das baleias, o ar que se respira da mata, tem um grande defensor, Nelson Carneiro, um dos primeiros legisladores a lutar contra as agressões à natureza. A caça dos jacarés é proibida. Se não fosse a lei do senador, os jacarés já teriam sumido do Pantanal e virado bolsa. A defesa da natureza tem sido uma constante na minha vida. Aprendi na infância que maltratar as plantas e os animais é indício de mau caráter. Vote em Nelson Carneiro, uma fera em matéria de votos. Paulo Hatz,
Sobre que temas essenciais você pretende legislar no Senado? Sobre 3 questões que impedem a modernidade desse país. A descriminalização da maconha, que faz prender jovens e trabalhadores usuários dela. Sobre a questão do serviço militar obrigatório, que é preciso se acabar para que tenhamos tropas profissionais. E sobre a questão do voto obrigatório. Só vota quem quer. O cidadão deve ter o direito de votar, quando quiser. Ligue para Paulo Rates. O telefone é 240-6154. Discuta com ele estas ideias. Saí em campo em busca do empresariado para investir em nosso estado. E fiquei estarrecido ao contactar uma grande indústria automobilística e descobrir que ela já está com o seu projeto prontinho para instalar a sua 3ª unidade industrial no país. E com certeza não será no nosso estado. Pergunto, onde estavam os nossos senadores e deputados que não viram essa indústria e esse projeto antes? Prometo a vocês, no próximo programa, dizer qual a indústria e o que farei para trazê-la para cá. Minha candidatura vem sendo objeto de um boicote criminoso que representa desrespeito não apenas a mim, mas ao público, que mereceria maior consideração, sobretudo por parte daqueles que vivem a falar da sua fidelidade à democracia. É que nós empunhamos a bandeira da verdade e estamos dizendo de novo a verdade. Assim, os que me ouvem neste momento, procurem amanhã, de 11 horas da manhã às 3 da tarde, nas principais artérias da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, verificar a força da minha candidatura que lhe vem sendo sonegada. A candidatura está ligada ao Dr. Enéas, o nosso próximo presidente do Brasil. O ensino básico no Brasil jamais foi prioridade. Sempre foi um meio de manipulação e não de integração social. Sempre foi arma eleitoral, nunca de ação administrativa. O Brasil teve uma das maiores expansões da rede escolar em todo o mundo, mas entendam bem, apenas prédios, porque a massificação desenfreada do ensino reduziu violentamente a qualidade do mesmo e os salários dos professores. Trocando em miúdos, temos muitas escolas, porém pouco se informa, e o que é pior ainda, quase não se forma. As taxas de repetência são as maiores do mundo. Nossa escola pública, hoje em dia, é seguramente um engodo. Nossos jovens meninos são empurrados de série para série e os que conseguem chegar à 5ª série têm a falsa sensação que aprenderam alguma coisa. Nós do Prona temos certeza que investir no professor é a solução. Lembre-se que o cidadão espelha no futuro o que a ele foi dado na idade escolar. Investir na criança é fundamental para o desenvolvimento da nossa nação. E isso o Prona vai fazer. Muito obrigado. O povo vota, acredita.
senadora do povo, o meu compromisso é continuar a luta incansável para que todo cidadão tenha emprego, educação, habitação, lazer, enfim, uma vida digna. Sem isso, a gente não tem honra. Sem isso, não é cidadão. Com Lula na presidência, Bittar no governo do estado e eu no Senado, o povo brasileiro terá a sua cidadania resgatada. Bota fé. O Brasil é uma nação traumatizada pelo sentimento de injustiça gritante na distribuição da renda e da riqueza. E o problema da criminalidade tem muito a ver com isso. O jovem crescido na miséria sabe que tem muito pouca chance de realizar uma vida digna pela via do trabalho. Falta emprego, falta salário. É preciso mudar e pagar dignamente a quem trabalha e a quem produz e aumentar a produtividade da economia como um todo. Eu quero ser o senador do emprego e do salário. O primeiro emprego, como o primeiro amor, jamais se esquece. Hoje, milhares de jovens buscam e não encontram um posto de trabalho. Quando o secretário de Trabalho do governo, Leonel Brizola, criei o Balcão do Estagiário, que está encaminhando jovens das nossas universidades e das escolas técnicas para seu primeiro emprego. No Senado, através de uma criação de uma política de empregos, vamos estabelecer que as empresas públicas e privadas reservem vagas para o jovem trabalhador. '94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é... Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965. Durante os 10 primeiros programas de rádio e TV, passei todo o tempo falando sobre as minhas metas e meu programa de governo. Enquanto eu tenho feito isso, e apenas isso, tem gente que dedica boa parte do seu tempo contra mim. Uma coisa é a divergência de ideias. Um pensa assim, outro pensa de outra maneira. E outra, completamente diferente, é a jogada eleitoral. São os ataques que alguém vai fazendo, cada hora para um lado, para ver se o eleitor acredita em algum deles, para ver se cola. Esta tática deu certo no passado. Não vai dar certo no Brasil de hoje. Um país que está maduro politicamente e que já mostrou que só quer saber nesta campanha como cada candidato pretende resolver os problemas do Brasil. Em vez de acusar os outros, fui percorrer o país e mostrar ao povo o que eu penso. Ao invés de bancar o dom da verdade e me isolar com meu partido, comecei a unir o Brasil. Ao invés de querer dirigir o Brasil olhando para trás, olhei para frente. Eu não busquei culpados para os nossos problemas. Busquei soluções. O povo percebeu que temos um plano para o Brasil. Um plano econômico que já está sendo posto em prática e dando certo. Esse plano econômico vai possibilitar que a gente possa, a partir daí, implantar um plano social para começar a resolver os grandes problemas do Brasil, como a fome, salário baixo, a escola ruim, o problema da terra, a falta de oportunidades. Ainda falta mais de um mês para as eleições. Eu vou continuar disputando cada voto, todo dia, lutando por cada canto desse país, sempre pronto a discutir as soluções de que o Brasil precisa. Quero discutir seriamente para aprender com os brasileiros. Quem não concorda com o plano real, que apresente outro plano. Quem não concorda com a minha meta de melhorar os salários, que diga o que vai fazer e prove como será possível pagar salários melhores. Vamos discutir os problemas de saúde, da educação, da agricultura? Vamos. Vamos discutir como é possível resolver a questão das estradas, da energia? Vamos.
Vamos discutir a Previdência e ver como faremos para melhorar os salários dos nossos aposentados? Vamos! Não vamos é perder tempo com insultos, com falta de educação, com mentiras. Não é possível que alguém se proponha a ser presidente de um país tão complexo como o Brasil, sem cabeça fria, sem equilíbrio. O horário eleitoral é lugar das pessoas mostrarem suas ideias e seus programas, e não a sua raiva. Durante muito tempo, o Brasil teve que escolher entre candidatos que sabiam fazer, mas não eram confiáveis. Ou candidatos que eram confiáveis, mas não sabiam fazer. Fernando Henrique é o equilíbrio, honesto e competente. Fernando Henrique já percorreu mais de 100 cidades de todo o Brasil, levando o seu programa e a sua mensagem, disputando em cada canto do país o coração e voto do eleitor. E onde quer que ele chegue, o povo responde entusiasmado, porque sabe que ele tem metas claras para resolver os problemas de emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. Foi com alegria que ele foi recebido na Bahia, no Mato Grosso, em Santa Catarina, no Maranhão, no Ceará, em São Paulo. E é com essa mesma garra e disposição que ele vai continuar percorrendo o Brasil. Diariamente chegam aos comitês de Fernando Henrique centenas de cartas e fax dando apoio ao nosso candidato. Eduardo Israel, de Fraiburgo, Santa Catarina. Rafael Roberto Rodrigues, de São Paulo. Geraldo Souza, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Se você também quer dar o seu apoio, sua sugestão ou fazer uma pergunta, escreva ou mande seu fax. Seu apoio é muito importante. Dona Guiomar Souza de Menezes tem 92 anos. A última vez que ela votou para presidente, votou em Juscelino Kubitschek. Agora, por achar que o Brasil tem de novo um candidato a presidente com os olhos voltados para o futuro, como tinha JK, Dona Guiomar foi tirar seu título para votar em Fernando Henrique. Renata Cristina Rabelo Gomes pediu ao TSE para votar e conseguiu. Ela faria 16 anos depois do prazo de registro, mas antes das eleições. Renata já tem seu título de eleitor e vai fazer o mesmo que Dona Guiomar, votar em Fernando Henrique. Aos 92 anos e aos 15, quase 16, a mesma vontade de ter um presidente que coloque as pessoas em primeiro lugar. É impressionante como o Brasil está amadurecendo politicamente. O povo está aprendendo na prática, votando. A gente vê nessas andanças pelo Brasil que o povo sabe exatamente o que quer e o que não quer. O povo quer um governo que pense no povo, que coloque o povo como prioridade. Até bem pouco tempo, no fim de cada administração, o governador ou o prefeito gastava uma fortuna em propaganda para botar na cabeça do povo que, por ter feito centenas de quilômetros de estradas, por ter feito barragens, ele teria sido um bom governador ou um bom prefeito. Esse truque funcionou por muito tempo. Aí, com o tempo, eleição após eleição, o povo passou a ver que a maioria daquelas obras não mudava nada, nada mesmo na vida dele. Não aumentava o salário, não melhorava a saúde, não melhorava a educação dos filhos. E o que se via, e se vê até hoje, são crianças sem aprender nada em escolas que são inauguradas com estardalhaço e logo depois abandonadas pelos governantes. Hospitais que têm prédios modernos, mas não têm remédios essenciais. Pronto-socorro que não tem médicos, porque o governante só se preocupou com a obra e deixou o salário dos médicos à míngua. Então hoje, o povo brasileiro quer um governo que tenha preocupação com seus grandes problemas, que é o emprego, que é a saúde, que é o salário. Isso não significa que o povo não queira obras.